Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Senhor Presidente, Senhora Presidenta, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O debate temático suscitado pelo Presidente da Comissão Parlamentar Eventual da Estratégia Portugal 2030 constitui uma oportunidade de se fazer um balanço de todo o processo que culminou com a elaboração do respectivo relatório final. Em rigor, o relatório preocupa-se muito menos com a definição de uma estratégia para a década e unicamente com o próximo quadro financeiro plurianual 21-27 ou em ajustar as orientações e propostas do próximo Governo ao envelope financeiro já desenhado pela Comissão Europeia. É certo que houve muitas críticas, e quase todas fundadas, ao facto de, sendo Portugal um país da coesão, a Comissão Europeia ter desvalorizado essa debilidade estrutural e ter reduzido os fundos comunitários destinados à política de coesão, bem como à política da PAC. Segundo o relatório, o facto de saber que se a fórmula de Berlim fosse aplicada, o corte seria muito maior, 15%, não nos dá grande consolo, porque ficou a saber-se também que a redução de 7% para Portugal contrasta com os aumentos de 5% para a Espanha, 6% para a Itália, 8% para a Grécia, Bulgária e Roménia nos fundos da coesão. Por isso, só podemos olhar com algum desprezo para o conselho que o atual Comissário Europeu, Carlos Moedas, deixou na audição da Comissão Eventual Parlamentar de 11 de 5 de 2018, o de que Portugal deveria fazer era disputar os fundos comunitários com os países que nos estão próximos em termos de PIB regional. Como diz o ditado, a mentira tem perna curta. E bastaram alguns dias para perceber que o discurso do Sr. Comissário era mesmo para enganar os tolos, não com bolos, mas com ilusões. 4 dias depois das suas declarações, a Comissão Europeia divulgou a sua proposta de quadro financeiro plurianual 21-27 e aí ficou bem claro o entendimento que a Comissão tem do combate às assimetrias regionais, económicas e sociais nos diferentes países. Este relatório pontua essa crítica e isso é positivo, mas não explica a principal razão por que as verbas destinadas aos fundos de coesão se reduzem em cerca de 10%. Não será por causa do Brexit. O Brexit tem o efeito de reduzir o orçamento comunitário, mas não tem necessariamente que ver com a repartição das verbas, mas sim pelo facto de o próximo quadro financeiro plurianual dotar com aumentos extraordinários nas áreas das migrações e a proteção de fronteiras, mais 2 vezes, 6, a política de refugiados, mais 2 vezes e meia, a segurança interna, mais 1,8 vezes, e a política de defesa da União Europeia, mais 22 vezes. O Bloco de Esquerda propôs que estes números, que são reais, ficassem explícitos no relatório final para clarificar por completo todos os números e sermos mais transparentes. Mas não. PS, PSD e CDS uniram-se contra várias propostas do Bloco que pretendiam apenas contar toda a história e não apenas uma parte dela. Propusemos que o relatório registasse que a Comissão Europeia aprovou um envelope financeiro global em que, pela primeira vez, o peso relativo dos fundos de coesão e da PAC foram ultrapassados pelas verbas destinadas à securitização e militarização da Europa. Não adianta passarmos a vida a bem dizer dos fundos comunitários, porque a própria Comissão Europeia reconhece que, historicamente, os países que não pertencem às regiões da coesão ganharam mais no balanço global da criação de novos mercados para as suas exportações e tecnologia do que os países mais pobres em transferências da coesão. Mas é significativo que a maioria que aprovou este relatório, PS, PSD e CDS, se tenha preocupado em escamotear todos os números para assim branquear as opções estratégicas do eixo franco-alemão que continuam a dominar a Europa. Ainda relativamente ao reforço das políticas de coesão, propusemos que fossem criadas em zonas do interior
zonas económicas especiais, beneficiárias de diversas vantagens, com canalização de fundos estruturais para a dinamização do emprego e do investimento, o desenvolvimento de serviços públicos de qualidade, a instalação de ambientes tecnológicos adequados e atrair e fixar as populações. Para reduzir os sobrecustos de acesso aos territórios do interior, propusemos também a aposta na eliminação das portagens e a promoção do novo perfil de mobilidade, articulando a ferrovia regional com o transporte rodoviário. Tudo isto seriam alavancas poderosas de uma nova geração de políticas de coesão. Mas a tudo, a maioria política deste relatório, PS, PSD e CDS, disseram que não. O relatório ficou mais pobre e, sobretudo, perdeu eficácia para resposta aos objetivos enunciados. E, com isso, afastou-se das expectativas criadas nas várias audições que esta Comissão Parlamentar promoveu um pouco por quase todo o país. Nesta matéria, todos os elogios que se façam à Comissão Parlamentar não serão poucos, mas isso tem um risco, o de não corresponder às expectativas criadas pelas muitas dezenas de intervenções e contributos escritos. Veja-se um exemplo. Em todas as audições se reclamou contra a atual política de descentralização e se defendeu a necessidade de entrarmos no próximo quadro financeiro plurianual já com a regionalização feita. No relatório, na parte propositiva, não se reflete nada sobre estas propostas. Achamos mal as propostas, mesmo que alguns partidos as possam considerar inconvenientes, não deveriam ficar omissas. Talvez se o PCP não tivesse abdicado da elaboração do capítulo 3, que lhe esteve distribuído sobre a coesão social e territorial, tivesse sido possível puxar por essa ideia da regionalização e colocá-la agora como um tema da discussão pública. Lamentamos esse facto. Mesmo assim, o Bloco de Esquerda não abdicará de pugnar por esse objetivo. Por fim, outro exemplo. O desenvolvimento sustentável é mais ou menos como o programa do MFA a seguir ao 25 de Abril. Todos os partidos o apoiavam, mas quando se passou à prática, soltaram-se as divergências. Com o desenvolvimento sustentável é parecido. Todos se dizem a favor, mas quando o Bloco de Esquerda propôs que no relatório final ficasse claramente expresso que, no atual contexto de forte pressão sobre o planeta, que as alterações climáticas já estão a provocar, é urgente mudar o paradigma energético, não potenciando em Portugal a exploração primária de atividades com impacto direto no aumento das emissões de CO2, como a exploração de hidrocarbonetos ou a mineração profunda em terra ou no mar, todos, repito, todos os partidos votaram contra. Senhoras e senhores deputados, sobre o desenvolvimento sustentável, estamos conversados disso.